E aí, pessoal? Seguindo um pouco do último tema, do último vídeo que eu fiz, eu queria conversar com vocês um pouco sobre o mercado e a indústria da moda. Algumas pessoas me perguntam, né, no meu dia a dia, por que eu saí da área, o que aconteceu, se eu cheguei a atuar na área. E, gente, é uma resposta muito simples. A gente vive no mundo de um capitalismo tardio. O mercado de moda, infelizmente, não paga o quanto a gente estuda para se profissionalizar nele. Então, eu estudei moda cerca de uns 8 anos da minha vida, né? Eu comecei a fazer cursos antes de entrar na faculdade e após a graduação ainda fiz um MBA, né? Uma pós, mas infelizmente eu só chegava até certo ponto. Tanto que eu fui buscar a pós para poder me recolocar no mercado de marketing de moda, mas ainda assim, gente, a minha remuneração era muito desproporcional ao que eu via de outras áreas, de outras formações, principalmente se eu me mantivesse na indústria da moda. Foi essa uma das razões também nas quais me levou a buscar o mercado de publicidade e marketing, e foi aonde eu cumpri muitas coisas, realizei muitos sonhos, mas infelizmente tive os meus burnouts. Mas voltando ao mercado de moda, agora em clima de Diabo Veste Prada, tudo que a gente vê é extremamente glamuroso, muito legal, muito dinâmico, mas o que não é dito é que realmente, gente, pagar as contas no fim do mês trabalhando com moda é muito difícil. Infelizmente, a gente não consegue pagar uma conta de luz com VIP para desfile, né? Ah, mas tem o network. Ah, mas tem as oportunidades. Ah, porque se você fizer hora extra, você vai conhecer fulano, ciclano, beltrano. Eu estive lá. Eu fiz essas horas extras. Eu conheci fulano, ciclano, beltrano. E, infelizmente, essas pessoas não te dão emprego. Elas não te dão chance. Para começar, que é um mercado muito restrito, bastante atrelado à instituição na qual você se forma. Então, eu me formei no Senac. O foco do Senac é formar alunos para que eles contribuam com a indústria. Mas o que aconteceu é que eu vivi assim muitos desrespeitos, para ser bem sincera, né? Eu cheguei a bater na porta de marcas que desfilavam em São Paulo Fashion Week, que eram reconhecidas, que o estilista era todo hypado, e que simplesmente, quando eu falei que eu não poderia trabalhar de graça num estágio não remunerado, num lugar super longe da minha casa, ligaram na minha cara o telefone. Então, quando eu decidi fazer moda e quando eu entrei nesse mercado, existiam outros segmentos que eram muito aclamados, até como o Diabo Veste Prada, né, em torno do mercado editorial. O mercado editorial nos anos 2000, 2010 e para trás era outro, gente. As revistas eram um dos principais veículos nos quais a gente conseguia se atualizar das tendências que vinham de fora, porque o pessoal do editorial ia para fora coletar essas tendências, né, e trazer para a gente, para o público geral, na editoria das revistas. Então, existia ali todo um cuidado, um tempo, uma curadoria. Ah, é uma loucura fechamento de edição. É uma loucura fechamento de edição, da mesma forma que é uma loucura um fechamento de desfile, da mesma forma que é uma loucura um trabalho de cabeleireiro com um, um tempo restrito, né? Isso sempre existiu e acho que sempre existirá em todo o mercado criativo, né? Existe um período que a gente está gerando o conceito, executando esse conceito, e a entrega ela precisa ser sempre muito ágil. Mas o que acontece é que com a entrada dos blogs, a entrada da internet, eu vivi tudo isso tanto quanto estudante quanto no mercado,
isso acelerou os processos de uma forma muito exacerbada e muito frenética, custando a saúde de diversas pessoas que trabalharam comigo, tanto nas grandes marcas quanto nos clientes, nas agências. Isso adoeceu todo o mercado. E para quem trabalha com criatividade, quando você está adoecido mentalmente, é algo que mina totalmente a criatividade. Então, muitas pessoas se desencantam com essa área mesmo, porque, infelizmente, é uma conta que não fecha, né, dentro do capitalismo. Outro ponto também é que a linha de produção se tornou insustentável, né? Então, os custos e preços são muito altos e a remuneração se torna muito baixa para que, no final dessa cadeia, o custo desse produto seja justificável. E se tratando de mercado Brasil, é muito complicado, né? Nós temos uma prática de taxas de impostos bastante alta. Então, você começar uma pequena marca, você começar uma pequena empresa, é muito difícil. Inclusive, eu vou aproveitar e fazer um jabá aqui da minha amiga, da Paty, da Alright Mama, que eu amo essa blusa dela, é a blusa Hitchcock. Eu tenho em várias cores. E comprei da Paty. Comprei do pequeno. O que mais me frustra é que, como uma indústria multibilionária é capaz de remunerar tão mal os seus funcionários. Então, assim, não é à toa que muito se diz: ah, impossível achar uma costureira hoje em dia. Ah, nenhuma costureira mais quer trabalhar. Gente, as costureiras, elas cansaram de fazer um trabalho essencial no mercado de moda e ser totalmente mal remuneradas. É simples assim, né? A peça só existe fisicamente porque a costureira foi lá e deu o nome dela, né? Só que é um problema tão grande dessa linha de produção surreal, desse consumo desenfreado, dessa rotatividade. O fast fashion acabou muito assim com o mercado de moda, muito, muito, muito. Porque é isso, é uma coleção, uma mini coleção lançada a cada 10 dias, gente, isso não existe. Tá, isso não existe. Isso gera um consumo desenfreado, isso gera lixo, isso gera resíduo, isso gera impactos em diversos âmbitos, socioambiental, financeiro. Então, eu tentei trabalhar em diversas áreas da indústria. Eu trabalhei com criação, eu trabalhei com produção, eu trabalhei com tradução, eu trabalhei com desenvolvimento, eu trabalhei com desenvolvimento de acessórios. Quando eu estava na faculdade, eu realmente busquei vários estágios em vários setores para eu conseguir ter uma amostra de cada coisa para saber o que eu queria seguir, né, como profissão final. E eu cheguei ao final da faculdade ainda com um resquício de esperança em ir para marketing, acreditando que seria uma área legal, acreditando que seria uma área bem remunerada. Minha avó tem uma pequena loja, eu fui vendedora dela há muitos anos, então eu imaginei que saber vender era uma boa premissa e fui para marketing, realmente isso é um bom começo, mas não consegui seguir na área, assim. Eu lembro que na minha época de estágio, até os estágios que tinham um salário mais legal, que eram em empresas grandes, eles às vezes beiravam a ser metade do salário de estágio de outras áreas. E é um mercado muito precarizado, ele é muito mal visto. Infelizmente, nós temos pessoas muito famosas e nada talentosas que também não colaboram com a área, né? Nós temos pessoas aí que são muito reconhecidas, falam muita besteira. Então é muito difícil e, sinceramente, eu cheguei àquela triste conclusão de que eu daria certo se eu tivesse berço e se eu tivesse dinheiro, né? Então, como a maioria das profissões, né, nesse 2026, você dá muito certo se você tem dinheiro. Tudo é mais fácil quando você tem muito dinheiro, né? Então, os caminhos são mais curtos quando você tem dinheiro. Só que o problema é que aquelas pessoas que detêm o dinheiro,
das grandes marcas, elas simplesmente não querem abrir mão desse dinheiro, elas não querem dar um salário justo, elas não querem dar uma oportunidade que nivele esse mercado, que nivele o padrão de vida das pessoas, que as pessoas consigam ter uma dignidade trabalhando com isso. Não dá. Então, se você perguntar provavelmente para qualquer costureira de uma grande marca, ela vai te falar que ela pega trabalhos por fora, que ela faz hora extra, que ela faz das tripas do coração para poder conseguir o sustento da família dela, e isso não é digno. Então, eu por vezes me desiludi demais. Eu ouvi várias vezes: nossa, mas você estudou tanto. Nossa, mas você tem diplomas. Nossa, mas você tem cursos. Sim, mas eu não tenho berço, né? E realmente, gente, não, a conta não fecha, assim, não existe muito para onde fugir. Me dói muito o coração, eu gosto muito de criação e desenvolvimento, mas é muito complicado, muito, muito complicado, e principalmente por causa dessa entrada agressiva do fast fashion no Brasil. Por essas e outras que eu optei por, depois de entender muitas coisas na minha vida, a tomar um rumo para a carreira de beleza, né? E eu me sinto muito feliz, mas realmente, assim, é uma dor no coração que eu tenho, né? Eu acho que toda pessoa que entrou numa faculdade super jovem, com um curso, que se deslumbrou e foi para esse mercado e se desiludiu, é uma cicatriz que a gente carrega, né? Não vou falar assim, ai, nossa, era meu sonho de criança. Não é exatamente isso. Eu aprendi a costurar, eu tinha 4 anos de idade, foi minha avó que me ensinou a costurar. A minha mãe costura, eu venho de uma família de costureiras. Só que eu venho de uma família de costureiras que, até a entrada do fast fashion no Brasil, elas conseguiram dar sustento à família, dar educação particular aos filhos. Minha avó conseguiu pagar a faculdade dos filhos, mas hoje isso não acontece mais, né? Então é muito difícil. Eu também não vou detonar uma pessoa que paga R$ 10 numa camiseta vendo a realidade dela, vendo o salário dela, né? O que muito me assusta são pessoas que são muito ricas comprando roupa de procedência duvidosa, com certeza feita com trabalho escravo. Isso para mim não é nenhuma desculpa. Mas para uma pessoa que, que tem uma outra condição e que ela só tem um determinado orçamento destinado a se vestir e a se vestir bem, as marcas da China, elas proporcionam isso. E eu não posso atacar essas pessoas. O que realmente é injusto é isso. É todo um problema muito, muito grande, né? São subempregos mal remunerados, são produtos extremamente caros. E eu queria muito contar algo chave para vocês, que toda vez que eu falo para as pessoas, elas não param para pensar nisso, mas vocês vão entender. Infelizmente, no Brasil, eu falo Brasil porque é o mercado que eu mais tive contato. Infelizmente, no Brasil, você pagar R$ 10 uma blusa ou você pagar R$ 1.000 uma blusa, ela não te garante que isso não tenha trabalho escravo, tá? Coloquem isso na cabeça de vocês. É óbvio que determinado custo, você imagina que se uma blusa tem um custo final pro consumidor de apenas R$ 10, você pode ter certeza que alguém nessa cadeia está perdendo. E não é o empresário, né? Então, alguém trabalhou de graça ou quase de. Alguém trabalhou além do que deveria, né? E muitas vezes do que é humanamente possível. Alguém, alguém ou alguém nessa cadeia toda teve um trabalho indigno. Só que o problema é que quando você vai atrás dessa cadeia de produção de uma blusa de R$ 1.000, muitas vezes alguém nesse processo também teve um trabalho indigno. Seja na tecelagem, descarte inadequado de resíduo, horas trabalhadas não remuneradas, seja num dito estagiário não remunerado. Então, é muito injusto que uma das indústrias mais ricas tenha esse comportamento.
para com os seus colaboradores, porque, sinceramente, 5 bilionários, eles não teriam seu império, os seus impérios se não fosse por todos os trabalhadores, né, que sustentam as empresas deles. Então, gente, é por essa e todas as outras que eu disse que eu me desiludi muito com o mercado de moda. Quanto mais você reflete, pior fica. E é isso, gente. O que eu posso dizer para vocês é que se você tem uma oportunidade, tem um tino criativo, uma veia criativa que você quer alimentar, se você quer vir para essa área, saiba que no presente momento é muito difícil fazer alguma mudança. E se você é um amante, um entusiasta, compre sim dos pequenos produtores, compre sim das pequenas marcas. A Renner, a C&A e a Zara não vão falir se você parar de comprar nela. Porque elas não vão falir, ponto final. Inclusive, a gente para de enaltecer fast fashion gringa. Por favor. A Zara tem modelagens péssimas, tecidos horríveis e custos assombrosos. Preços impraticáveis. Por favor, parem. Você acha coisa muito melhor. Um brechó você acha coisa muito melhor, muito mais bem feita, de um pequeno produtor, de uma pessoa que realmente teve um contato criativo com aquela peça que você está vestindo. Então, assim, vamos parar. E é isso. Dúvidas? Eu respondo, a gente pode conversar mais, mas eu queria trazer esse início de conversa para retomar o foco da beleza e de trazer essas coisas legais para vocês. Tá bom? É isso. Beijo.